Nós já estamos abençoados, tenho certeza que o Senhor já falou com você em algum momento dessa reunião, né? Nós entramos aqui, quando nós entramos não significa que o culto vai começar. A nossa vida precisa ser de um culto ao Senhor diariamente, de adoração. Mas quando nós entramos aqui para adorar, para celebrar, para louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos, o nosso coração se enche e o Senhor começa a falar conosco em todos os momentos, no louvor, com as nossas palmas, com os nossos aplausos, nós louvamos a Ele, nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Cada momento dessa reunião é uma forma de nós honrarmos, de adorarmos ao Senhor. Amém? Você já foi abençoado até aqui? Amém? Feche os seus olhos. Fala, Senhor, fala comigo também agora no momento da palavra. Eu não sei como você entrou aqui, como está o seu coração, como está a sua mente, mas o Senhor está aqui para falar conosco, para falar aos nossos corações. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua presença que é tão palpável neste lugar, Senhor, possa se fazer real na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, de cada homem, de cada jovem aqui. Que o Senhor fale conosco, Pai. Trabalha nos nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai. Tira toda a dureza, toda a frieza, Senhor, e que nada nos atrapalhe de recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai querido, que nenhum cansaço, nenhuma dor, nada venha nos atrapalhar neste momento. Eu peço pela vida de cada um, que o Senhor possa falar através da minha vida a esses irmãos aqui, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vida de um homem que é um homem muito conhecido na Bíblia. Eu tenho certeza que o que eu vou falar, eu acho que você já deve ter ouvido. Mas nesses dias tem falado muito comigo. Parte dessa palavra, eu falei com as meninas na reunião que a gente faz às sextas-feiras, uma reunião de mulheres que nós fazemos. E nós já falamos lá um pouquinho sobre esse homem. Mas da semana passada para cá, eu acho que todos vocês acompanharam o drama, né, a dor da pastora e cantora Êxila, que perdeu seu filho. E o sofrimento dela, né, ela pedindo oração, a gente orando com ela, aquilo me tocou muito e eu fiquei pensando, me colocando no lugar dela em muitos momentos. Né? A Milena teve a mesma meningite que o filho dela teve. Só que a Milena foi curada, ela não teve nenhuma sequela, ficou meio doidinha assim, né, Mi? Mas não teve mais nada assim grave. Mas... descobri da meningite, né? Por isso que você é. Ela teve 2 vezes. Mas o Senhor curou a vida da Milena. Mas o filho da pastora Êxila, o Senhor não curou. E levou o filho dela, né? E eu a vi com uma reação muito boa. Eu sei que ela chorou, sofreu, deve estar sofrendo e chorando, mas a reação dela foi uma reação boa. E eu fiquei me colocando no lugar dela. Qual seria a minha reação, né, nessa situação? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vida de Jó. Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1 e que você fique com a Bíblia aberta, que nós vamos ver. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó? Amém. Quem não foi no encontro, nós aprendemos que quando nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos fazer festa. E o Senhor se alegra, né? Quando é um privilégio nós termos a bênção de abrir a Bíblia, né? Então, eu quero que você abra aí no livro de Jó, capítulo 1. Você fique com a Bíblia aberta, que nós vamos juntos vermos alguns versículos. E é interessante, né? Que a Bíblia, ela não esconde de nós
quando a Bíblia relata, né, os seus personagens, as histórias, ela não esconde da gente as partes boas, né, as qualidades, também não esconde os defeitos que a pessoa tem, né? Quando a pessoa é desobediente, a Bíblia fala, quando ela faz isso, fala, mas fala as partes boas, então mostra como as pessoas são mesmo. E Jó era um desses homens que tinha muitas qualidades, tinha defeitos também, mas ele era um homem assim como nós, temos qualidades e defeitos. Amém? A gente não pode só ver defeito, viu, gente? Nós temos coisas boas. Amém? Vamos ler juntos? Pode, só o versículo 1 nós vamos ler por enquanto, para nós vermos algumas qualidades de Jó. Na terra de Uz, vamos ler juntos? Vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Amém? Então, Jó, aí nós vemos 4 características dele. Quais são as características? E evitava o mal, né? A minha tradução aqui fala, desviava-se do mal. Vamos ver um pouquinho. O que é íntegro, integridade? O que significa? Vocês vão participando comigo, tá? O que significa ser... Ser verdadeiro. O que mais? Correto, caráter, bom caráter, né? Homem exemplar, não se vendia por nada, homem justo. Isso é ser homem íntegro. Segunda qualidade, ele era temente a Deus. O que é ser temente a Deus? É ter medo de Deus? Basiquinho, né? Não, é você ter uma vida reta, é você honrar a Deus, respeitar a Deus, reverenciar, né? Desviava-se do mal, evitava o mal. O que é desviava-se do mal? Desviar do mal. Fugia do mal. Então, a impressão que a gente tem é que aquilo ali podia até nem ser do mal, mas ele, se tivesse a aparência, ele já fugia, né? Eu vi a ministração da Milena e do Felipe na rede de jovens, e acho que a Milena falou mais ou menos isso, né? Que muitas vezes nós brincamos com os nossos limites. Ao invés de nós fugirmos do mal, nós vamos lá testando, né? O mal está ali e eu vou caminhando pertinho. Não, eu não caio, eu estou em segurança aqui e fico brincando com o perigo, né? Vou brincando. Quando a Bíblia fala que é para nós fugirmos da aparência do mal. Então, se aquilo que você for fazer, aquele lugar que você for frequentar, aquilo que você for comer, beber, qualquer coisa, a roupa que você for vestir, se aquilo tiver aparência do mal, o que a Bíblia fala para nós fazermos? Fugir. Você tem fugido da aparência do mal? Vai se colocando no lugar, ao invés de Jó, vai colocando o seu nome aí, tá? E olha só como ele procurava fazer as coisas certinhas. No capítulo 31, versículo 1, olha só o que fala. O compromisso que ele fez com os olhos dele. É muito interessante isso. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele cuidava dos olhos dele. Hoje nós precisamos cuidar muito do que os nossos olhos estão vendo. A internet, os nossos celulares, os vídeos, aquilo que a gente tem visto, nós precisamos cuidar. Desviar-se do mal. Essa era uma característica desse homem íntegro. Ela está falando das micro saias, micro shorts, mulherada aí. Agora no frio ninguém anda, né? Anda? Ô, Jesus! A gente precisa tomar posição, né? Nós precisamos entrar aqui na pele do Jó e fazer como ele, nos desviar-se do mal. Totalmente dedicado a Deus. Totalmente dedicado a Deus. Além dessas 4 características que, né, se fosse só isso já estava bom, olha só, a partir do versículo, acho que versículo 3 para frente,
fala das riquezas que ele tinha. Olha só, gente, 7.000 ovelhas, ele era muito rico. 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a serviço dele, muita gente trabalhava para ele. De manhã eu expliquei, né, o que é parelhas de boi. A duplinha de boi, em cima vai a canga do boi. Então, aquela duplinha chama-se parelha, é a dupla. Então, se ele tinha 500 parelhas de boi, ele tinha mais ou menos 1.000 bois, porque a parelha é a duplinha. Então, ele era um homem muito rico. Fora a riqueza, ele tinha uma família muito unida, uma família linda. Ele tinha 7 filhos, homens, né? E 7 mulheres, 7 meninas. E eles se juntavam, 3 meninas, 7 homens e 3 meninas. E eles se juntavam, um ia na casa do outro, né? O texto fala que os homens faziam banquetes e convidavam as irmãs para ir lá festejar. Então, era uma família bem unida. E interessante que Jó, ele era tão temente a Deus, ele tinha tanta responsabilidade espiritual, que ele ficava preocupado com a vida espiritual dos filhos também. Além dele ser esse homem temente, responsável, íntegro, justo, ele também se preocupava com os filhos dele. É lógico que ele tinha os afazeres, ele tinha as responsabilidades, ele tinha muita coisa para fazer com esse tanto de boi, esse monte de gente trabalhando. Imagina se ele não tinha serviço, né? Administrar tudo isso. Ele tinha muita coisa para fazer. Mas, mesmo assim, ele não deixava que os seus filhos fossem sozinhos, que os seus filhos pecassem. Ele cuidava da parte espiritual dos seus filhos. O versículo 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. Mesmo eles sendo casados, Jó ia lá e nessa parte espiritual ele exercia o sacerdócio dele naquela casa. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Desafia você isso ou não? Quem é pai e mãe aqui? Continua com a mão levantada. O que você tem feito pela vida espiritual dos seus filhos? Qual preço você tem pago pela vida deles? Muitas vezes nós vemos os nossos filhos se distanciando de nós, indo para longe, indo para caminhos que nós não gostaríamos, mas nós muitas vezes não fazemos nada, não tomamos a nossa atitude. Hoje de manhã nós ouvimos o testemunho de um jovem que foi do 120, domingo passado também ele testemunhou, e ele falou que ele, aos poucos, começou a se distanciar de Deus, da igreja, dos seus compromissos com Deus. E ele falou que, vou num showzinho, mas é só um showzinho, não tem importância. Vou numa festinha, só uma festinha, não tem importância. E de pouquinho em pouquinho, ele foi ficando longe. E quando ele se deu conta, ele estava bebendo, fumando, usando droga, estava longe totalmente. E não é isso que nós temos, que Deus tem para os nossos filhos. Amém? Deus tem salvação para o seu filho. Você que tem um filho que ainda não é de Jesus, não conhece a Jesus, não aceite isso. Se posicione diante do Senhor. Fala, Senhor, o meu filho é do Senhor. Eu não gerei filho para o mundo. Às vezes a gente fala, a gente cria filho para o mundo. Negativo, a gente não cria filho para o mundo. Nós criamos filhos para o Senhor Jesus. Amém? Será que você tem se preocupado com a vida espiritual dos seus filhos? Né? A gente sempre se preocupa com roupa, uma boa escola. A gente quer dar um melhor estudo para os nossos filhos, com o futuro, o que eles vão ser. Nós nos preocupamos. Se o nosso filho tem uma dorzinha, você já corre com remédio, você leva ao médico, aparelho no dente, né, Thelcia? Aparelho no dente, bota e óculos. A Thelcia usou tudo isso, gente. Óculos, fundo de garrafa, aparelho e bota. Uma preocupação, né? Graças a Deus, ela ficou bem. Só que a minha mãe... Ficou bem.
Ficou boa aparência. Mas a minha mãe, irmãos, a minha mãe fazia isso. Fazia roupa. Minha mãe aprendeu a costurar para fazer roupa para nós. A gente não tinha muitos recursos, não tinha tantas facilidades. Mas a minha mãe, em todo o tempo, ela sempre orava por nós. Levantava de madrugada para orar por nós. Vocês viram aqui esses dias meu pai contando de um dia que ele chegou em casa, a Télcia estava lá com a minha mãe chorando aos prantos porque ela tinha estava fumando na escola. Essa vida de vícios dela, né? A ex-fumante, a pastora Télcia, ex-fumante. A minha mãe, quando descobriu, o Luizinho, que, né, amigo da Télcia, que levou o cigarro lá para ela, né, Flavinha? O Luizinho e a Télcia fumando. Quando a minha mãe descobriu isso, gente, a minha mãe parecia que ia dar um negócio nela. Ela chorou dia e noite. A Milena está até imitando ali, né? Misericórdia, né, mãe? Sangue de Jesus tem poder. Mas a minha mãe não aceitou. Não vai, não vai. Aí meu pai chegou e amenizou, senão ela ia, né? Mas nós não aceitou, né? Então nós não podemos aceitar os nossos filhos quando eles estão longe. Precisamos pagar um preço por eles. Então, queridos, eu estou só mostrando para vocês que Jó era esse homem espetacular, de vida exemplar. Vocês concordam? A gente tem alguma coisa de Jó até aqui? Um pouquinho a gente tem, né? Versículo 6. Olha para mim o versículo 6. Olha lá, gente. Continuando. Vamos ver agora o que acontece com essa vida boa que Jó tinha. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Isso é sério, né? O diabo anda por aí, gente. Viu? Agora, nós que temos Jesus, ele anda ao derredor, porque ao nosso redor nós temos os anjos do Senhor, que nos acompanham. Amém? Disse então o Senhor a Satanás. Quem que disse a Satanás? O Senhor disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso me chamou muita atenção, porque não foi Satanás que do nada quis tentar, foi Deus que provocou Satanás. Mais ou menos assim: eu boto a mão no fogo por ele, por esse meu filho aí, eu garanto. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Satanás, você viu o meu filho lá? Magu? Você viu meu filho João? Você viu meu filho Galvão? Você viu, Satanás, meu filho Nilson? Homem íntegro, irrepreensível, homem que me teme, que desvia-se do mal. Já pensou Deus falando isso de nós? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que Deus colocaria a mão no fogo por nós, gente? Prova de fogo. É um desafio, mas nós vamos chegar lá. Então, nós vemos que Deus desafiou Satanás, né? Dá a impressão que Satanás não tinha visto Jó, né? Deus que foi lá, você viu? Né? Mas olha só, gente, o versículo 9. Será que Jó... Olha Satanás. Mas Jó tem razão para temer você, né, Deus? Respondeu Satanás. 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, né? O diabo falando que ele estava cercado só de coisas boas, da família, dele, de tudo que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás reconhecendo as qualidades de Jó. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás pedindo para Deus estender a mão e tocar em Jó. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Então, quem que tocou em Jó? Foi Deus ou Satanás? Deus permitiu.
Mas quem tocou foi Satanás, com a permissão de Deus. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, olha só como eles eram unidos, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Sempre escapava um, né, gente, para contar. A notícia ruim é facinho de chegar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: olha só agora, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou. Eles da casa, nossa, eu vi terra ali, da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Gente do céu, você já imaginou passar uma tragédia dessa? E a gente ainda acha que a gente tem problema, né? Que as nossas dificuldades são grandes. Numa noite só, ele perdeu tudo que ele tinha de bens, tudo material que ele tinha, toda a segurança, a estabilidade, o seu trabalho, as suas riquezas. Ele perdeu tudo e perdeu o que ele tinha de mais precioso, que eram seus filhos. Qual seria a nossa reação numa situação dessa? Como você reagiria diante dessa tragédia, dessa avalanche, né, de notícias ruins? Eu sei que eu estou falando para muita gente, e eu sei que no nosso meio tem pessoas que já perderam filhos, que já passaram, né? Eu acho que a dor da perda de um filho, ninguém pode entender, ninguém pode questionar. É uma dor terrível. Mas o que me chamou a atenção foi a reação de Jó. Como ele enfrentou essa situação. Olha o versículo 20 e o versículo 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar juntos? Saí nu do ventre da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que só adoram a Deus, só louvam ao Senhor quando tudo está bem. Quando tudo vai do jeito que traçou. Mas a adoração é um estilo de vida. Se você está triste, você precisa louvar e adorar ao Senhor. Se você está com dinheiro, você vai adorar e louvar ao Senhor. Se você não está com dinheiro, se você está doente, você vai louvar e adorar ao Senhor. E a gente, inclusive, canta uma música, né, que a Cassiane, a Eichela, elas sempre cantam, que é: então louve, simplesmente louve, precisando louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Mais uma vez, então louve, simplesmente louve,
Tá chorando louco. Vai pensando no que você está cantando. Tá sofrendo. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Canta para o seu irmão agora. Então louve, chacoalha ele, louve meu irmão. Você está chorando, você está passando por dificuldade, louve ao Senhor. Está sofrendo. Seu louvor invade os céus. Versículo 22 fala assim: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó não pecou, Jó não murmurou, ele não reclamou. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas, por desafios, por perdas, por tristezas. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Não murmure, não reclame, louve ao Senhor, simplesmente louve. Seja fiel ao Senhor como Jó foi fiel ao Senhor. Mas, como estava pouca coisa para a aprovação dele, tinha mais um pouquinho ainda. Olha só o capítulo 2, versículo do 1 ao 8. No outro dia, acompanhe comigo, no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás, olha de novo, quem que disse a Satanás? Acho que Deus estava doido para falar, você viu? Perdeu o filho, perdeu tudo e não me negou, não pecou, não murmurou. Deus estava doidinho para fazer uma fusquinha lá para Jó, né? De onde você vem? Satanás respondeu, vim de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O diabo falando para Deus fazer isso. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Gente do céu, que sofrimento desse homem. Imagina ele se coçando com um caco de louça, se coçando, a dor que ele sofreu, discriminação. E eu lendo a respeito desse texto, eu vi em alguns comentários que essa provação de Jó durou mais ou menos uns 9 meses, né? Sabe, Desiel, o Evaldo já tinha visto, não dá para a gente saber mais ou menos, mas alguns autores falam que em torno de 9 meses, né? Eu brinquei com o Evaldo, assim, que esses dias eu fiquei uns 15 dias meio ruim, sem conseguir falar, sem conseguir comer, com a boca cheia de ferida, né? E foi um exercício para não reclamar, né? Aquilo ruim. Imagina ser 9 meses se coçando com um caco de telha, com dor, com aquela ferida, né? E olha o versículo 9. A mulher dele, além de toda essa provação, olha a mulher dele. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Gente, Jó perdeu tudo que ele tinha, mas a mulher continua a mesma, viu? Você que tem o seu maridinho aí, não adianta, você vai passar a prova que for, mas vai continuar com essa mulher aí. Essa até que a morte o separe. Mas o que a gente percebe aqui, que dá a impressão que a mulher de Jó não tinha o mesmo compromisso com Deus que Jó tinha. Não é isso que a gente pode ver?
ela não tinha essa intimidade, esse grau de compromisso com Deus, porque ela amaldiçoe a Deus e morra. Se Jó tivesse seguido esse conselho, né, ele não teria vivido a restituição que ele viveu. E olha só a resposta de Jó para ela, o versículo 10. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Jó não pecou com os lábios. Será que nós não temos pecado com os nossos lábios, com as nossas palavras? Sim ou não? Muitas vezes nós entristecemos ao Senhor com aquilo que sai da nossa boca, com a nossa murmuração, com a nossa reclamação. Né? Esses dias eu vi um post no Facebook que eu até compartilhei, né? Falei assim, a gente não, se está frio, a gente reclama que está frio. Chega o calor, a gente reclama que está calor. Na verdade, a gente não gosta de nada, a gente gosta só de encher as paciências uns dos outros, né? Ficar reclamando. Gosta só de falar do frio, do calor, se chove, se está sol, né? Para a gente, às vezes, nunca está bom. Nós temos o hábito de reclamar, de murmurar. Mas Jó, ele amava a Deus incondicionalmente. Amém? Jó sabia que a coisa mais importante da vida dele era a presença de Deus. Ele tinha perdido os filhos, os bens, tinha perdido a saúde, a sua reputação. Ele tinha perdido tudo que ele tinha de mais valor, mas ele tinha a presença do Senhor. E por isso ele escolheu glorificar ao Senhor ao invés de reclamar. Amém? Muitas vezes a gente quer só a bênção, né? Queremos só as coisas boas e vamos para Deus naquela base de troca, né? Eu vou para o Senhor me abençoar. Você não vai, às vezes nós não vamos para o Senhor porque nós o amamos. Eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma bênção. Eu vou dar o meu dízimo porque se eu der o dízimo, Deus vai abençoar as minhas finanças. Eu vou dar uma oferta para eu receber. Eu vou fazer isso para eu ter isso. Então, o nosso nível de compromisso com Deus, muitas vezes, é na base da troca, né? Nós não nos relacionamos com Deus por amá-lo incondicionalmente, por estar com Ele, por ter um compromisso fiel, sério com Ele. A nossa fidelidade ao Senhor é muito rasa, é muito superficial. E isso está muito claro nos dias de hoje, né? As pessoas hoje não têm compromisso com nada, não têm compromisso com o trabalho, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com os pastores, não tem compromisso, não tem fidelidade no casamento, não são fiéis às coisas que elas se propõem a fazer, né? Vai um pouco, aconteceu uma coisinha, não vou mais, não está adiantando nada eu ir na igreja, não está adiantando nada eu ler a Bíblia, não está adiantando nada. A fidelidade dela, o nível de compromisso dela com Deus está superficial, é muito raso, né? Trocamos esse compromisso com Ele por pouca coisa. Mas nós vemos que Jó foi esse exemplo para nós, de fidelidade ao Senhor e de compromisso. Amém? Fala para o seu irmão, como está o seu compromisso com Deus? O seu nível de fidelidade ao Senhor, como está? Tem muita gente que põe no carro lá um adesivo assim, né? Deus é fiel. Quem já viu um carro com esse adesivo? Deus é fiel. Quem concorda que Deus é fiel? Amém? Porque esse é um atributo de Deus, uma característica dele. A fidelidade é um atributo do Senhor. Ele é fiel. E Ele é e vai continuar e vai ser sempre fiel, independente de nós sermos fiéis ou não. Agora eu pergunto para você, e você, tem sido fiel ao Senhor? Qual o seu nível de fidelidade a Ele? Se você tivesse passado por 10% dessas provas que Jó passou, você estaria fiel ainda? Adorando a Deus? E eu queria que você guardasse uma frase no seu coração. A pessoa que é fiel a Deus, ela atrai o coração de Deus. Amém? A pessoa fiel chama a atenção de Deus. Jó, por ele ser essa pessoa íntegra e fiel, ele chamou a atenção de Deus.
Satanás detesta pessoas fiéis, mas ele ama os infiéis. Então, quando você pensar, você ficar tentado a ser infiel em alguma área da sua vida, seja na sua área de relacionamento, conjugal, material, financeira, no seu trabalho, com os seus filhos, quando você for tentado, porque às vezes as coisas são mais fáceis, as coisas erradas, normalmente elas são mais fáceis. Mas quando você for tentado a ser infiel, lembre-se que o diabo gosta, ele ama pessoas infiéis. Viu? Mas, gente, depois que Jó passou tudo isso, depois do capítulo 2, se você ler, você vai ver que ele passou por muitas dificuldades. Os amigos o acusaram e foram várias coisas que aconteceram com ele. Mas eu quero já pular para o final do livro de Jó, capítulo 42. Olha só o que Jó teve em troca por ter sido fiel, não ter blasfemado, ter se mantido na presença do Senhor. Versículo 1. E versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Bem sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos falar juntos? Bem sei todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De novo, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que bênção, que vitória, que alegria que Jó começou a enxergar. O versículo 5. Todas essas lutas, tudo que ele passou, o aproximou de Deus. Hoje de manhã, um casal que teve uma filhinha internada por vários dias na UTI, ele falou isso, eu nunca tive, a filhinha dele ficou acho que 23 dias, né? Ficou algum tempo na UTI, depois ficou um tempo no hospital. Ele falou assim, nesses 23 dias eu nunca estive tanto na dependência de Deus. E Jó pôde falar isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? O versículo 5. Eu te conhecia, só te conhecia de ouvir falar. Tem um Deus. E olha que Jó era esse homem que tinha um relacionamento com Deus, de intimidade, de fidelidade. Mas ele conhecia de ouvir falar. Agora ele passou a conhecer Deus, de enxergar com seus próprios olhos. As lutas e as aflições que nós passamos nos fazem ver Deus, nos aproximam de Deus, nos fazem ter intimidade com Ele, nos fazem caminhar com Ele. Amém, queridos? E o versículo 10, olha só, que é a restituição completa de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro. Olha a restituição de Jó. Ele recebeu em dobro tudo que ele tinha antes. Se ele era o mais rico do Oriente, ele foi o homem, se tornou o homem mais poderoso. Deus deu de novo os filhos para ele. Deus restituiu tudo que ele tinha perdido por causa da fidelidade dele, por causa da sua firmeza, por causa do compromisso que ele tinha com o Senhor. Amém? Amém. Então, no final, lá, se a gente pudesse ver, nós íamos ver Jó com toda a sua riqueza, com os seus 10 filhos de novo, com a mesma mulherzinha do lado dele, né? Amando, né? Acho que ele falava assim para a mulher, tá vendo só? Viu? Que bom que foi que eu não amaldiçoei a Deus? Você viu só que bom que eu continuei firme, tá vendo? Né? Acho que ele devia ter falado assim, né? Amém, queridos? Nessa noite, o meu desafio para você e para mim também, porque essa palavra o Senhor tem trabalhado no meu coração também.
é que nós continuemos fiéis ao Senhor, independentemente da circunstância, da situação que nós vivamos. Amém? Eu não sei se você perdeu alguma coisa, se você passou ou está passando, ou se você passar por alguma situação difícil, por alguma luta, continue fiel ao Senhor em todos os momentos. E eu quero encorajar você a fazer como Jó. Glorifique ao Senhor em tudo. Louve ao Senhor em todos os momentos. Louve ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias que você passar. O Senhor vai transformar a sua dor em pranto. Vai transformar a sua alegria em regozijo. O Senhor vai transformar a sua doença em saúde. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você ouvisse essa música. Deus é Deus. Com seus olhos fechados, eu queria que você fosse pensando em como você tem vivido. Qual é o seu nível de compromisso com o Senhor? Qual é o seu nível de fidelidade a Deus? Por que você tem trocado a Deus? Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.